Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que acontece toda terça-feira às 20 horas, sempre na companhia de Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda. E é um programa especial sobre a vida e a obra do querido e velho escriba. Mas antes eu queria falar dos outros programas do nosso canal. Pessoal, são 4 programas semanais e 4 mensais. Todos às 20 horas, já. Os semanais são, na terça-feira, esse programa com Ana Maria. Na quarta-feira, o programa Resenha Literária sobre livros, com o pesquisador Silvio Mariano. Na quinta-feira, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, com a filha de Herculano, Heloísa Pires, falando sobre a vida e a obra do pai. E no domingo, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein. São esses os 4 programas semanais. Mas temos também, aos sábados, somente aos sábados, os programas mensais, todos eles também às 20 horas. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online. E no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. São 8 programas no nosso canal. 4 semanais e os 4 mensais, sempre aos sábados. Isso posto, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade bendita de conversar com Ana Maria Miranda sobre a vida e a obra de seu pai. Este grande e velho escriba que deu a vida ao ideal espírita através da sua escrita escorreita, fina e iluminada. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, sem demora. Vou trazer logo a Ana Maria aqui para a nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, olha lá, já estamos aqui com Ana Maria Miranda para mais um programa, com certeza, muito especial, como sempre acontece, né? Ana Maria, boa noite, como é que vai você? I'm fine, Bruno. How about you? Meu Jesus Cristo, né? O pior é que eu não consigo traduzir o que Ana fala em inglês, mas acreditem, a gente estava treinando aqui, Ana traduz o meu nordestês. Eu disse umas frases para ela, ela na chincha, né? Ana Maria, me diga uma coisa que eu soube aqui ainda agora. Ana Maria, você aí no Rio é Flá ou Flu? Flu. Na É lata, flu. Fluminense. Que, teu Sim. irmão é fanático pelo pó de arroz, é, Ana? Ele e família. Ele e família. Fluminense. Olha, e vocês estão até de parabéns que o treinador do Fluminense agora é o mesmo treinador da seleção brasileira. Aleluia. Olha como o Fluminense está bem na fita, né? Ô, Ana, mas diga uma coisa aqui. Você me revelou também aqui, conversando há pouco comigo, que nos Estados Unidos você é torcedora do Yankees. Que esporte Sim. é esse, Ana? É o beisebol, né? O beisebol e tem o futebol, que é aquele todo paramentado, que joga aquela bola oval, aquele negócio, né? Aquilo eu não entendia muito bem, não, porque eu era criança ainda, né? Mas o beisebol é aquele que bate com a bola, né? Aquilo eu era apaixonada. E tinha os Yankees, que eram os de Nova York, e os Dodgers.
Eu torcia pelos Yankees, farada. Nossa Senhora, era uma festa quando os Yankees ganhavam. E eles ganhavam quase sempre. Eles eram o time de Nova York. Me mata uma curiosidade. Você, alguma vez, com o professor Hermínio, viu um jogo ao vivo dos Yankees? Não, nunca vi, porque são coisas que eu nunca vi. Foi um jogo ao vivo. Nunca vi também uma piscina nos Estados Unidos. Nunca vi. Eu fui ver piscina pela primeira vez num navio. Papai não deixava a gente ir à piscina frequentar, porque na época graçava lá nos Estados Unidos a poliomielite e era muito transmissível pela água. Então papai não deixava a gente chegar nem perto de piscina. Então eu tinha loucura para ver uma piscina. Ô, Ana, me mata uma curiosidade. Você não ia, mas gostava, assistia os Yankees. O professor Hermínio, mesmo sem diletantismo, ele via com você, mesmo de forma rápida, alguma partida dos Yankees? Não, não, o papai não era assim. O negócio do papai é aquilo que eu te falei. Ele era escrever, ler, escutar música clássica, sabe? O negócio dele era esse, não era negócio de futebol. Até hoje, ele assistia um jogo ou outro com o Gilberto lá, do Fluminense, mas não era a praia dele, não. Ele era, ele era de outro sistema galáctico, entendeu? Minha filha, espírito evoluído não dá colher de chá para coisa sem importância. Aproveitam muito bem o tempo, né? É, exatamente. Ele disse que ele tinha que aproveitar o tempo, então ele arranjou métodos para aproveitar o tempo. Um deles era ler nos consultórios dos médicos. Olha só, ele levava os livros, enquanto ele esperava a consulta, ele lia. Ele não parava de ler, era uma coisa incrível, incrível. Pois é, aí está a imagem dessa fotografia linda que Ana me presenteou, não é? Hermínio era realmente assim, não é? Então, sempre com os pensamentos voltados para o infinito, né? Verdade. Ana, eu queria, claro que eu pedi permissão a você, né, pelo valor histórico, né, o apartamento de Botafogo do Hermínio brevemente será vendido, né, Ana? Me diga uma coisa, que valor tem esse apartamento do Hermínio para você, para a tua família, mas digo mais, já, que valor tem para a história da obra do Hermínio? Muitos momentos importantíssimos aconteceram no apartamento de Botafogo, né, Ana? Meu Deus, ele teve dois apartamentos em Botafogo, né? Um e depois ele mudou para o outro. No primeiro, ele fez as entrevistas e as gravações com Luciano dos Anjos para o Camille Desmoulins, né? Esse é o valor histórico do primeiro apartamento. O segundo apartamento foi o resto da vida dele, ou seja, de 76 em diante. E aí ele criou o grupinho mediúnico dele, primeiro foi lá, o Caritas, que funcionou 22 anos. Ele tinha a biblioteca dele com todos os livros dele. Recebia visita tais como Divaldo Pereira Franco, Valdo Vieira, outros que eu acho que Gilberto Guarino vocês não conheceram tal, mas eram pessoas que faziam parte do grupinho dele. Então, muita coisa importante aconteceu lá. E não só alegres, felizes, como as tristes também, como ele saiu um sábado à noite para ir para o hospital e não voltou mais para casa, e a mamãe também morreu lá no quartinho dela, no quarto deles lá. Então são coisas que a gente fica meio tocada quando fala. Mas sim, foi o grande ambiente dele, era o lugar onde ele gostava de ficar, meditava, ele tinha a rede dele lá, a biblioteca dele lá, e era silencioso, porque o apartamento é linear, ele é um apartamento de cobertura, e ele é linear, ele não tem escada. Então, ele dormia numa ponta do apartamento e o escritório dele ficava na outra ponta do apartamento. Então, era o silêncio que ele precisava para meditar, para escrever, sabe?
fechava a porta, tinha uma porta de entrada, outra porta para saída, e lá ele ficava ouvindo a música dele, com fone de ouvido, computador, as coisinhas dele lá. Eu, sinceramente, eu não gosto de lá. Eu não gosto de lá. São muitas as lembranças. Muitas as Ana, lembranças. Ana, numa resposta tua, a gente vê algo da personalidade do Hermínio, né? A gente sabe da amizade do Hermínio com o Luciano dos Anjos, né? O Sim. Luciano rustenguista, o Hermínio anti-rustenguista, mas isso não atrapalhava, né? Você citou aí agora, a gente não vai entrar no mérito, tá? Eu só vou citar porque o movimento espírita conhece essa história, né? O Hermínio, o melhor amigo da vida do Hermínio, mencionado por você, foi Divaldo, né? Foi. Outro grande amigo foi o Valdo Vieira, né? Aí veja esse traço do professor Hermínio. Ana, o movimento espírita sabe sobejamente que o Valdo e o Divaldo não se davam bem, muito mais pela personalidade do Valdo Vieira do que por Divaldo, né? O Valdo Vieira era um crítico ao Divaldo, mas veja bem, o Hermínio, problema deles, o Hermínio Ah, tinha grande amizade por um e por outro e recebia ambos, né, no apartamento de Botafogo, claro que em momentos diferentes, né, cada qual. ah, O Hermínio é realmente. Você, quando dá uma resposta, Ana, saiba que aquilo tem um valor que às vezes a gente né, nem alcança, viu? Isso é é, uma informação histórica. inclusivemente, né? O Valdo Vieira foi quem disse para o papai que ele tinha sido filho do papai como Robert Browning. Pois é, Sabia dessa? pois é. Lá na casa do Chico, em Uberaba. Ele É, falou para o papai. Papai disse assim, ué, mãe, eu te conheço. Papai foi conhecer o Chico. Chegou lá, ele viu aquele homem alto, de óculos, tá? Jovem. O Chico e ele estavam psicografando um livro. E o papai virou para ele e disse assim, engraçado, igual ele falou com a Lígia, né? Ele disse assim, eu te conheço de algum lugar, mas não estou lembrando de onde é. O Valdo virou para ele e disse assim, você não faz ideia de quanto você me conhece, porque o Valdo tinha sido filho dele. O Valdo foi o poeta Robert Browning Jr. e o papai foi o pai do poeta, o Robert Browning Sênior. Puf, assim na lata. ou então, digamos assim, não é? No futuro, nos dias do futuro, Deus sabe quando, essa aproximação de Valdo com Divaldo será possível porque o ponto de interseção está aí, professor Hermínio, né? No tempo e Foi. no espaço vai aproximar os dois, com certeza, né? E outra coisa, papai não tinha, papai assim não tinha inimizade com ninguém, tá? Ele podia ter um aborrecimento, ele podia ter uma diferença de opinião, mas brigar, jamais. Já brigar, jamais. Ok, Ana, e eu acho engraçado que o Luciano dos Anjos tem uma obra onde ele fala sobre esse problema que houve entre Divaldo e Valdo, né? Mas o Luciano dos Anjos aponta, né? Olha o nome dos dois, Divaldo e Valdo. Valdo, Divaldo. O Luciano muito inteligente, né? Então faz um trocadilho com as palavras, né? É uma coisa muito interessante. Mas isso aí é o passado, né? O passado, no plano espiritual, essas coisas são mais fáceis, né, de se consertar, né? Assim É a gente verdade. espera. Ana, É, mas vamos ao programa de hoje. vamos. Semana passada, que programaço, Ana, né? Os senhores do mundo, a gente viu aqui Tutimés, Napoleão, Alexandre, então, em quatro personalidades marcantes, mas eram homens que ajudaram o mundo, Ana, mas através da conquista, personalidades guerreiras, né? Hoje a gente vai falar de alguém que a menor resposta do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual aquele que seria modelo e guia para a humanidade, os Espíritos responderam Jesus. A menor resposta.
Da mesma forma, o Ernest Renan, diretor do Colégio de França, o grande Ernest Renan, definiu Jesus apenas com a palavra et homo. É tipo, E hoje aqui, Ana Maria vai trazer não os senhores do mundo, os grandes conquistadores através da guerra, mas Ana Maria vai falar sobre o príncipe da paz. De onde você vai aurir isso, Ana? E eu te passo já a palavra. ok, Bruno. Peço aos senhores que tenham a maior paciência comigo, porque realmente é uma coisa muito linda. Esse artigo do papai foi escrito em novembro de 1969, chama O Príncipe da Paz. E em novembro de 1969, qual é o mês seguinte? Dezembro, que é o nascimento de Cristo. Então, ele escreveu esse artigo praticamente para falar sobre o Cristo, mas não saiu em dezembro. O artigo foi sair em abril. Então, vocês façam aí a transformação, ou melhor, coloquem as coisas no seu devido tempo, né? Era para ser para o Natal. A última frase desse artigo do papai é mais ou menos uma frase de Natal. Eu gostaria que deixar isso bem claro. Mas, quando eu li O Príncipe da Paz, eu não precisei nem perguntar de quem que ele está falando, porque tá claro, o Príncipe da Paz para o papai foi Cristo. Tudo na vida do papai foi Cristo, né? Então, eu vou tentar explicar em poucas palavras o que esse artigo quer dizer, ok? Então, é o seguinte, papai disse que quando eu, por exemplo, estou dizendo para os senhores, quando eu li o Príncipe da Paz, eu falei assim, é um artigo sobre Cristo, eu vou mergulhar fundo aqui e ver o que foi. E realmente, o amor do papai pelo Cristo é uma coisa tão imensa e tão imersa nele, no papai, que é difícil para a gente dizer assim, papai pensava tal coisa assim, assim a respeito do Cristo. Não, não é assim, não. Ele não podia falar qualquer frase a respeito do Cristo. Ele tem uma frase aqui que eu acho antológica. Eu vou falar depois. Bom, mas então ele diz que há muitas conversas, mesmo depois de 2000 anos, de 2 séculos passados, ainda existem muitas controvérsias a respeito da figura do Cristo, né? E da sua doutrina. Uns historiadores deificam Cristo e outros aviltam grosseiramente o que o papai acha compreensível, porque a personalidade do Cristo levantou muita celeuma, né? As pessoas, uns adoravam ele, outros não concordavam em nada com ele, né? Bom, o motivo é claro, o papai disse que é claro, porque Cristo estava tão além, tão longe do que o mundo pensava, que não havia como decifrá-lo, como desmistificá-lo, como explicá-lo, não havia jeito. Então, cada um falava aquilo que lhe aprazia, mas não era o correto, né? Bom, então, era muito difícil atingir os seus ensinamentos e o seu caráter. Bom, Cristo poderia, como ele era o Cristo, ele poderia ter vindo lá de cima e pregar para baixo, ou seja, ensinar as coisas que ele queria ensinar de lá de uma posição de relevo, que ele podia ter nascido numa posição de relevo, e pregado para baixo, mas não, ele escolheu os pobres e os humildes para pregar as coisas dele, porque ele era assim, né? Ele não se importava com política, nem com outras religiões, nem nada disso. O que ele queria era ensinar a doutrina dele, as palavras redentoras dele para os humildes, né? Bom, quando chegou a hora de ele notar, ou saber, ou se intuir, ou seja lá o que fosse,
que ele ia partir para a espiritualidade, né? Quando ele ia morrer, ele tentou explicar para os outros que aquilo não era uma coisa absurda, que aquilo era um episódio da vida das pessoas. Era só um episódio, uma fração de segundo da vida das pessoas. E é assim, e ele deu esse exemplo. Ele morreu da forma mais rude, mais mesquinha possível e pior, por um crime que ele não cometeu. Passou por tudo isso, né? E continuou a história. Depois que ele morreu, as histórias da vida dele começaram a surgir, e os historiadores ou as pessoas que falavam sobre ele naquela época se focaram muito nos milagres, né? E ele realizava, enquanto ele foi vivo, né, naturalmente, ele realizava os milagres para mostrar ao povo verdades desconhecidas. Os povos não sabiam o que eram milagres, né? Então, esse ser que papai diz que mudou o mundo, nasceu no anonimato, não lá de cima, ele nasceu no anonimato, ele viveu na pobreza e ele morreu na infâmia. O pouco que se escreveu sobre ele na época era tido como suspeito. Não, isso não é verdade. Ah, vocês falaram isso, escreveram isso? Não, isso não é verdade. Ninguém acreditava. Bom, então, nesse lindo artigo que papai escreve, O Príncipe da Paz, ele falou que aqueles homens que armaram a fogueira para queimar Joana d'Arc, eles se arrependeram, eles se torturaram de uma tal forma com a morte dela, que eles é que armaram a fogueira para queimá-la, né? Amarraram ela na fogueira. Eles se mortificaram de uma tal forma que eles mal conseguiram, a fogueira ainda não tinha se extinto quando eles estavam assim desesperados. A mesma coisa papai disse que deve ter acontecido com aqueles homens que prenderam Jesus, que maltrataram ele, que bateram nele, que crucificaram ele, né? Uma vez eu me lembro vagamente de um assunto que surgiu numa das reuniões dele, perdão, foi um dos espíritos, dos homens no dia da crucificação, se apresentou numa das reuniões do papai e disse que ele tinha sido o espírito que pregou o prego na mão de Jesus. O papai ficou atordoado, mas esse caso aconteceu na reunião do papai uma vez. Bom, então, esses mesmos homens que eram cegos pelo ódio, né, da época por Cristo, devem ter sentido a mesma coisa. Como nosso amigo Judas, né, que depois de dar um beijo, que é um símbolo de amor, né, ele levou o resto da eternidade, nós já conversamos sobre isso, se arrependendo, né? E não aguentou o arrependimento e se suicidou. Mas ele se redimiu, né? E, como você já disse algumas vezes aqui, é tido como se Judas foi Joana d'Arc, né? Então, completamente redimido, né? E ele hoje faz parte das hostes cristãs, ajudando Cristo lá em cima. Bom, o papai fala que o forte impacto da história de Jesus, na realidade, começou depois da sua morte. Não foi durante a sua vida, não. Foi depois da sua morte que as coisas se agigantaram, as informações se agigantaram em torno dele, explicando o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer, como é que ele realizou, e o milagre disso, o milagre daquilo. E o papai tem essa frase que eu mencionei no início, que eu achei lindíssima. Ele diz assim: seu vulto imenso é daqueles que a nossa pobre visão espiritual somente pode contemplar à distância. De perto
é grande demais. Então, você só pode olhar para Cristo de longe, porque se for de perto, você não vai enxergar ele, você não vai enxergar o todo dele. É muita coisa, é muita coisa. Eu achei isso muito bonito. Mas quando a história tomou conhecimento da vida de Jesus e fez as críticas e fez os estudos, aquela coisa toda, a história encontrou a vida de Jesus muito mutilada, muito errada, muito mal encaminhada em muitos aspectos e cheia de mitos, né? E os seus ensinamentos eram deformados e difícil de serem entendidos e eliminados ou mudados, era muito difícil. E os historiadores tentaram suprir essas deficiências, né, esses dados, consertar outros que eles tinham tido informações diversas, tinha chegado até eles ao longo dos séculos, né, aquelas informações, para tentar as pessoas, fazer com que as pessoas vissem Cristo de uma forma diferente. Pois bem, em muitos casos, eles tiveram sucesso. E com essas novas informações, novas paixões sobre o Cristo surgiram. Mais pessoas se apaixonaram pelo Cristo porque viram que ele não era aquilo que estava sendo dito, eram coisas, novidades, histórias, descobertas, né? Testemunhos, espiritualidades, né? Que falavam do Cristo para eles, eles iam escrevendo essas coisas sobre o Cristo. Pois bom, tinha historiadores que chegaram a dizer que Cristo não existia, que ele era um louco e ele só existia na cabeça das pessoas. Tudo isso foi sendo afastado. Bom, nesse século, no século passado, o papai diz que as primeiras tentativas sérias para o que se chama a desmistificação da imagem de Cristo começaram a aparecer, então. E os historiadores se serviram de métodos modernos, da historiografia, descobertas recentes, novos conhecimentos trazidos por novas pesquisas que pesquisaram profundamente a vida do Cristo, né? E trouxeram coisas diferentes, algo diferente, contradizendo o misticismo exagerado. As histórias do Cristo eram dirigidas para um misticismo exagerado, em vez de ser focados nos aspectos humanos do Messias. O que era importante era focar os aspectos humanos do Messias e não as mistificações, que eles achavam que milagre era uma mistificação. Bom, eles também queriam reduzir o máximo possível a chamada obsessão que as pessoas tinham pelos milagres. Explicar que os milagres era isso, era aquilo, não era isso, não era aquilo, aquela coisa toda, e tirar aquele impacto emocional dos milagres, que era uma coisa normal para o Cristo, né? Fazer um cego enxergar uma coisa normal para ele, né? Para todo mundo era uma coisa maravilhosa, mas eles exageravam. Então, o caráter sobrenatural da coisa, eles queriam uma teoria clássica, o que o papai dizia que eles deviam ter procurado uma coisa clássica para explicar os milagres. Bom, mas papai disse que, mesmo que eles tivessem tentado com toda a força, e realmente eles devem ter tido informações, acontecimentos, coisas que aconteceram, livros que surgiram, experimentos, outras coisas. Tudo isso eles tentaram e conseguiram alguma coisa, mas, na opinião do papai, essa comprovação já tinha dono para ser resolvida. Não eram os historiadores que iam resolver. Sabe, ele disse assim, isso já estava resolvido. E não eram os historiadores que iam resolver, era o espiritismo. O espiritismo é que ia tomar
esse assunto e e fazer as pessoas verem o Cristo como ele realmente era. E foi isso, papai cita o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e cita o Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis como assim o aglutinador dessa figura do príncipe da paz. O Espiritismo é que levou as pessoas a entenderem o Cristo da melhor maneira possível, sem mistificações, explicando as coisas com naturalidade, fazendo ver que ele foi a alma mais perfeita que existiu em todos os séculos, em toda a vida, nas nossas vidas, né? E que o Espiritismo diz que o principal é que a lei é amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vós mesmos. Isso é o resumo da vida do Cristo. E essas são as palavras do Cristo e o espírito de toda a lei e de todos os profetas. O que mais além disso? Quem mais podia acrescentar algo a isso? Cristo, a lei e os profetas. Então, o papai termina esse artigo dizendo, lembrem-se, esse artigo foi escrito para o Natal. Ele diz assim, era o que tínhamos a lembrar já quase no final do 2º milênio, quando nossos pensamentos repousam neste Natal, na imagem daquele que está sempre presente no coração e no espírito dos que sonham com um mundo de paz, de harmonia e de amor. Foi isso, Bruno. Minha querida Ana Maria, que texto lindo, que artigo magnífico do Hermínio. Ana, eu queria te fazer 2 perguntas, né? Você foi muito feliz e a tua narrativa, eu sei que o texto é do Hermínio, né? Mas como é bom ter alguém que saiba narrar. Porque não é um texto lido, Ana comenta. E você comenta, Ana, me permita dizer, com muita propriedade. Fez colocações aí formidáveis. Veja bem, minha amiga, o Ernest Renan, que eu citei lá no início, ele tem uma obra, A Vida de Jesus, né? Então, ele diz assim, né? Que nem todas as frotas que singraram os mares, nem todos os exércitos da terra, nem todos os parlamentos que já se reuniram marcaram tão profundamente a vida da humanidade como Jesus. Ana, por mais que a gente tenha, de forma breve, claro, né, citações históricas como as cartas de Plínio o Moço, o historiador antigo Flávio Joséfo cita Jesus, mas os historiadores, alguns ainda negam a existência desse homem, né? Mas, Ana, eu queria te perguntar que você falasse um pouquinho mais, que você foi muito feliz, baseada no texto do Hermínio, né? Ana, coube ao Espiritismo trazer esse Jesus que, como Hermínio diz, de perto ofusca, de longe a gente vê melhor, mas é na nossa época, com o Espiritismo, de trazer Jesus sem mistificações, não é? O Jesus realmente como ele é, esse etiomo do Renan. Isso é muito importante, então a gente fica muito feliz. Como é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, mas me permita, Ana, Cristianismo, a mensagem esquecida, do Hermínio Corrêa de Miranda. É isso mesmo, Ana? Eu acredito que sim. Não tenho livro, lamentavelmente,
mas eu acredito que para ele ter escrito esse livro, ele estudou muito. Os historiadores tentaram, né? Mas como eles viam Jesus muito de perto, não podia ver muito de perto, porque você não ia ver nada, porque ele era muito, muito grande, tinha que ver de longe. Então, eles interpretavam o Cristo de uma maneira diferente. Já o Espiritismo, não. O Espiritismo mergulhou dentro do Espírito de Jesus, né? Logicamente, dentro de todos os princípios que os espíritos tinham, os espiritais e os espíritos tinham, e revelaram um Cristo que para muita gente era desconhecido. Então, surgiu, naquela época, nesse ponto, surgiram novas paixões pelo Cristo. Pessoas vieram a se apaixonar por aquele novo Cristo que o Espiritismo mostrou. Então, eu acho que essa foi digamos assim, o motivo dessa crônica dele, desse artigo dele. Por isso que ele chama o Príncipe da Paz. Ele era outro homem. Ele podia ter nascido rico e pregado de cima para baixo, não. Ele foi procurar os humildes, ele foi para o deserto, ele foi multiplicar peixe. Esse era o Cristo. E os historiadores talvez não tenham atingido esse ponto, porque eles estavam vendo ele muito de perto, num livro, entendeu? Ele estava lá longe, muito distante. É só assim que ele poderia ser interpretado. Não, acredito que tenha sido essa a ideia do papai. Ana Maria, outra questão para você, minha amiga. A gente sabe, isso a gente já vem falando em alguns programas já. O Hermínio estava lá na época do cristianismo com o apóstolo Paulo, né? Na figura de Barnabé, não é? Ana, você, de passagem, fez uma citação aí, a gente falando sobre o príncipe da paz, a forma aviltante como ele foi morto na cruz, mas aí você faz uma colocação, vejam as experiências de Hermínio, né, Ana? O Hermínio conversou numa reunião mediúnica com aquele que disse que pregou o prego nas mãos da cruz, e você disse que papai ficou atordoado com isso, não é? Ficou. Foi numa das sessões do grupinho dele e apresentou-se esse espírito muito atordoado, muito, e disse para o médium que ele tinha sido um dos que martelou o prego na mão de Cristo. E ele estava literalmente em prantos, né? Esse espírito, o que atingiu muito o papai, né? Foi um dos marcos das reuniões dele. Então, você já imaginou o papai ouvindo uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Qualquer um ouvindo, mas o papai, então, deve ter ficado. É isso, a paixão dele pelo Cristo foi uma coisa assim que, do momento que entrou nele, aquela fagulha que ele disse, aquela fagulhinha de divindade no corpo do papai que Deus dava, dali para diante ele foi Cristo ao resto da vida dele. Não tinha ninguém para ele. Não Ana, tinha ninguém. e o que eu acho formidável é que o Hermínio separava, né, como os grandes espíritos, o Cristo da igreja. Tanto que o Hermínio tem uma obra maravilhosa, Os Cátaros e a Heresia Católica, não é? Mostrando que a grande heresia na história, quem fez foi a igreja. E o Hermínio desvincula Jesus da igreja, né? O Jesus, governador espiritual da terra. Minha amiga Ana, que programa lindo. Eu penso que são temas diferentes. Você trouxe semana passada a doutora Helen Wambach, com aqueles bebês maravilhosos, né? Maravilhoso. E hoje traz uma beleza dessa, né? Um artigo do Hermínio, o Príncipe da Paz. Essa paz que comovia, tocava a alma do Hermínio, que a gente vê aí na fotografia de Caxambu. O Hermínio em paz, contemplativo, né? Ana,
Então, no nosso momento de paz aqui agora, você faz a prece final. É um assunto tão distante, né? Mas Cristo hoje está tão perto da gente, né? Eu tenho certeza disso. Então, Senhor, nós lhe agradecemos de coração por ter trazido essa página de autoria do papai, que saiu, tenho certeza absoluta, não da cabeça dele, do coração dele. E que quis mostrar tudo que Cristo sofreu, todas as coisas de que ele foi chamado, todas as ofensas que ele recebeu, as dificuldades que ele passou. Ele não precisava de nada disso. É como o papai disse, ele podia ter nascido entre os grandes e pregado de cima para baixo, armado daquela força que as alturas dão, né? Não, ele desceu à terra. Ele estava na terra, ele pregou para os humildes, os pobres, ele andou com eles de sandália, tomando água nos rios, comendo o que tinha, para pregar aquilo que ele achava que era, ele achava não, que aquilo que ele sabia que era o certo, e para ensinar as pessoas o que era a vida verdadeira, a vida, né? E quando chegou a hora de ele morrer, ele mostrou que a morte era apenas um episódio da vida, mas que a vida continuava. E teve a felicidade de, depois que ele morreu, da maneira mais aviltante possível, como o papai diz, por um crime que ele não cometeu. Ele teve os historiadores que desmembraram toda a vida dele, tentaram de tudo quanto foi jeito explicar as coisas dele, e por mais que tenham tentado, e tentaram muito e conseguiram muito, não podiam alcançá-lo, porque essa missão estava destinada ao Espiritismo, né? Ao Kardec e aos outros grandes historiadores por aí. Então, nós agradecemos ao Senhor por esses esclarecimentos sobre mais esses esclarecimentos sobre a vida desse que foi o que o papai chama o maior espírito que pisou a terra. Muito obrigada, Senhor, e perdoe as minhas falhas, como sempre. Cristo realmente está tão distante, estava tão distante de nós que se ele chegasse muito perto, a gente não ia ver. Mas hoje nós já temos uma outra ideia formada a respeito de Cristo e de tudo que o envolveu. E agradecemos ao Senhor por abrir para nós essas páginas da história e da vida e das experiências deste ser que é o tudo. Muito obrigada, Senhor. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima terça estaremos aqui, eu e Ana Maria, trazendo sei lá o quê. Esta filha do Hermínio vai trazer aqui para nós, com certeza, algo muito especial, como sempre tem sido. Quero oferecer esse programa a você, minha mãe, no plano espiritual. Mãinha, te amo, não te esqueço, tu sabe disso, minha mãe. Ana Maria, o Emmanuel encerra suas obras, já de forma muito bonita, ele diz assim, né? Ave Cristo, nós os que somos de Jesus, já. Então, que a gente tenha sempre esse farol hoje, se não tivemos no passado, por incúria nossa, que Jesus seja esse farol a guiar nossa vida. Marianne, Jesus te abençoe e te faça feliz, viu? Thank you very much. I wish you the same. Aninha, I love you. É a única frase que eu sei em inglês, viu?
Beijo, I love you too. beijo, Tchau. não. Boa noite a todos. Obrigada.